Hoje, com um patrimônio milionário, o construtor Luiz Fernando da Silva nasceu em uma família pobre, porém com um lema e um legado de seu pai: ser um trabalhador. E foi assim que Luiz começou a sua vida como pedreiro. Eu vim para morar dentro da obra, dentro do alojamento. Então, eu morava, inclusive tem até as fotos do barraco que eu morava. Eu morava em cama feita de madeirite e com colchãozinho fino. Praticamente a gente não tinha nem coberta direito para dormir à noite, principalmente na época do frio, era muito horrível. Então eu morava dentro da obra. Conheci a minha esposa quando eu comecei a namorar com ela, e aí a gente se conheceu, namoramos e a gente casamos rápido. Até quando ela trabalhava, a gente ainda conseguia assim administrar, né? Mas a gente morava muito mal. Alugou uma casa onde a gente morava, que a gente dividia espaço com barata e com rato. Era uma casa assim bem humilde, né? Onde a gente tinha lá uma televisão bem velha. Eu tinha um sofá assim, ó, pra você ter noção, o sofá da minha casa era escorado com um bloco de cimento. Tinha noite que a minha esposa fazia a minha marmita para me levar no dia seguinte. Eu levantava às vezes à noite para ir no banheiro. Eu vi o rato comendo a minha marmita, assim, a situação que era na minha casa. E depois de 3 anos de casados, nasceu a minha filha. Aí onde que a situação aí complicou mais ainda, porque aí era eu, a minha esposa e minha filha. Aí, assim, chegou o momento, né, que eu não tinha dinheiro para comprar 1 litro de leite para minha filha. Então, essa televisão velha que eu tinha, ela pegava, na época, uns 4, 5 canais. E assim, ainda pegava muito mal, que era o HF, assim, enquanto chovia ou mudava o tempo, também já não funcionava a televisão. Mas teve um dia que essa televisão foi muito importante na minha vida, né? Que foi o marco da minha vida, que eu digo que graças a Deus por ter aquela televisão velha. Que foi o dia que eu tinha discutido muito com a minha esposa, que o resto de coisa que tinha em casa, um agiota foi para receber uma dívida, que eu adquiri essa dívida com um agiota, né? Graças a Deus que essa televisão ficou. E aí minha esposa foi dormir no quarto e eu fiquei naquele sofá ali. E assim, essa noite foi assim, que a televisão foi a coisa mais importante que eu digo que aconteceu na minha vida. Eu liguei a televisão e de repente caiu no programa da igreja. Eu falei, mas vocês são um bando de ladrão, como que vai ter jeito para a minha vida? E comecei a discutir, mas ali na hora que passou aquele relato ali, que ele estava entrevistando até um mendigo. E me chamou muita atenção, que depois que passou aquele cenário da vida daquele mendigo, e aí passou a vida dele mudada. E aquilo me despertou, eu digo que foi o próprio Deus que me tocou. Que aí eu, no fundo, eu raciocinei, já não conseguia nem raciocinar, mas aquele dia eu consegui raciocinar que para a vida daquele mendigo tinha jeito, para mim também ia ter jeito. E aí foi aonde eu cheguei na igreja e conheci o trabalho da Igreja Universal. E cheguei ali e estava um altar, né? Preparado, um altar, estava escrito Fogueira Santa de Israel, de Gideão, inclusive. Eu sentei ali nos primeiros bancos da igreja e logo entrou o homem de Deus. E aí ele entrou e começou com aquela pregação, mas assim, o que aquele homem de Deus falou, eu digo assim, que naquele primeiro dia ele falou tanto com a minha esposa e comigo. Você que está aí numa vida de sofrimento, você talvez está até separando da sua esposa, você não tem nem condição de bancar a sua casa, você às vezes não tem nem dinheiro para comprar leite para o teu filho. Então assim, veio muito de encontro comigo. E mesmo antes dele acabar ali a pregação, que eu não entendia muito bem, que ele falou, você vir para o altar, a sua vida muda hoje. E antes dele acabar de pregar, eu já fui para o altar para pegar um envelope. Ele até falou, senhor, calma aí um pouquinho. Ele falou, não, mas vai na sua fé. Eu peguei aquele envelope, mas não peguei um simples envelope. Eu digo ali que ali foi a mudança, eu peguei a mudança da minha vida. Porque assim, aí é que entra o detalhe. Eu já aprendi a entregar a minha vida naquele momento, que eu peguei aquele envelope. A partir daquele momento que eu peguei aquele envelope, eu não bebi mais. Eu não
eu já não menti mais. Assim, ó, eu entreguei a minha vida ali, naquele altar, eu entreguei a minha vida, eu peguei aquele envelope com um temor tão grande, que parecia assim, eu não entendia nada, era um primeiro dia, mas assim, um temor tão grande, que eu tinha uma certeza tão grande que a minha vida ia mudar, que eu saí dali em paz. Era a última semana para acabar a campanha de Israel, que até o pastor falou, vocês têm uma semana para decidir a vida de vocês. E aí eu peguei aquele envelope, esse é um dia que eu entrei dentro daquele envelope. Eu não coloquei só a minha oferta, eu coloquei a minha vida inteira. Eu entreguei, eu tinha pegado na época era até R$300 e eu juntei R$780. E assim, eu digo que eu já fiz loucura com Deus, eu vou falar, mas essa foi uma que mais marcou na minha vida porque eu não tinha o que comer dentro da minha casa. A minha esposa não tinha leite para dar para minha filha. Quando eu olhei para trás, eu vi a minha esposa mexendo água com açúcar para dar para minha filha, ali eu tinha duas vozes. Uma era de Deus, do Espírito Santo, e a outra do diabo. O diabo falou comigo naquele momento, falou, você pegou com R$300, por que você vai levar R$780? Mas aí veio o temor, como Deus tinha falado para mim, que tudo era tudo. Eu não queria saber, eu queria pôr Deus à prova, para ver se realmente Deus ia aparecer na minha vida. Eu não usei o sentimento, o meu coração estava partido em vendo a minha esposa mexendo água com açúcar para minha filha, mas eu só queria saber de usar a razão, eu queria ir por tudo ou tudo. E quis ir logo no domingo pela manhã, primeiro horário. Mas eu digo assim, que a minha vida mudou em 45 segundos, porque eu subi o seu Luiz fisicamente, era o mesmo. Quando eu passei naquele altar, eu coloquei o meu envelope, eu digo 45 segundos, por quê? Foi o tempo de eu passar pelo altar. Quando eu desci do outro lado do altar, fisicamente o seu Luiz era o mesmo, mas espiritualmente não era o mesmo mais. Tinha entrado um leão dentro de mim. Ali a minha vida, eu desci com uma certeza tão grande, com fogo tão grande dentro de mim, que eu não sabia como Deus ia fazer. Mas dentro de mim já tinha mudado. Foi os dias mais difíceis da minha vida, foi essa semana após a Fogueira Santa. Por quê? Porque aí nem o bico mais apareceu para fazer. Mas assim, aí que entra o detalhe da gente confiar em Deus e confiar no altar. Passado uma semana e meia, nem sei como que um amigo me indicou para uma outra pessoa, me chamar para uma reunião para fazer uma obra que era uma obra complexa na minha cidade. Eu digo que quando eu sentei naquela mesa, sentou eu, o Espírito Santo e os dois. Porque tudo que eu falava, eles já tinham entrevistado acho que 3 mestres de obra. E eles não sentiam segurança em nenhum, e sentiu segurança em mim. E ali eu já também falei a verdade para o engenheiro, para o proprietário da casa. Falei, eu não tenho condição de falar que vai me depositar, eu não tenho conta. O proprietário falou, não, eu vou fazer um cheque para você nominal e você pode ir no banco e sacar. Assim, aquele cheque dava para mim pagar aluguel numa casa boa para durante 2 anos. Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei para minha esposa, eu dei um abraço nela e falei, Deus é fiel. Deus apareceu na nossa vida. Até me emociono porque foi uma coisa muito forte, muito, mas muito forte mesmo. E ali realmente eu vi que Deus era fiel. Eu desci do altar, eu já não era mais um pedreiro, eu já era um construtor, porque eu já precisei nesta obra de contratar 10 funcionários. O que era empregado se tornou empregador. Então hoje eu tenho uma casa de mais de 3,5 milhões de reais. Eu também tenho um apartamento, mais de R$1 milhão. Tenho hoje terreno em condomínio fechado, mais de R$400 mil. Aquela filha que eu sacrifiquei o leite, que eu não usei o meu sentimento, hoje, ela faz 2 anos que ela está fazendo a faculdade de medicina. Então, assim, um pedreiro é muito assim, é glorioso, para ver como que Deus é glorioso, como que Deus é fiel comigo. Eu fui fiel com ele é fiel comigo. Quando que eu imaginava que eu ia ter uma filha doutora?
isso tudo, financeiramente, eu não dou valor. Eu não gosto, eu gosto de lembrar de onde Deus me tirou. E o importante, o mais importante disso tudo para mim, foi o meu encontro com Deus. Essa é a minha maior riqueza, essa é a minha maior glória, é o Espírito Santo. É poder obedecer ao altar, ter obediência, que nem assim, eu tenho até dificuldade aqui de falar o meu português, mas eu não tenho dificuldade de obedecer à voz de Deus, eu não tenho dificuldade de obedecer ao altar e de obedecer ao Espírito Santo. Eu vou para o altar de Deus, eu não vou com peso, eu vou para o altar de Deus com alegria, com prazer de servir a Deus, porque tudo que eu tenho vem dele, vem de Deus, que é meu Pai. Procura se preparar e fazer as coisas para Deus com amor, com dedicação, que Deus vai honrar.